Vamos falar de futuro em inglês? Hey guys, aqui é a Bi e aqui é a Gi. E no vídeo de hoje a gente vai descomplicar de uma vez por todas o futuro simples em inglês pra você. Antes de mais nada, vamos falar o óbvio que precisa ser dito, mas o futuro simples a gente usa pra falar de ações que começam e terminam no futuro, ou seja, coisas que ainda não aconteceram. E a gente já conversou em outros vídeos aqui no canal que basicamente pra falar sobre esse futuro em inglês a gente pode usar o will ou going to. E na maioria das vezes, na linguagem coloquial falada, a gente mistura, usa uma hora um, outra hora outro, eles são meio que intercambiáveis. Mas a gente quer te mostrar que é importante sim saber os usos mais específicos de cada um, principalmente num contexto mais formal, até no inglês escrito. E claro, te ensinar a estruturar frases, tanto com will quanto com going to, pra você sair daqui sabendo falar sobre futuro em inglês. O verbo modal will, ele vai ser seu melhor amigo na hora de falar sobre futuro. O uso dele é mais comum e formal, então via de regra busca usar esse termo, tá? E a estrutura é mega simples. Sujeito com will, verbo principal, então o resto da frase. E para formar a frase na negativa, a gente é só adicionar a palavra not depois do verbo modal will. E para fazer perguntas, é só colocar o will no começo da frase. Então a negativa fica sujeito, mais will, mais not, mais o verbo principal, mais o resto da frase. E a interrogativa fica will, sujeito, verbo principal da frase e o resto da frase. Mas calma que tudo isso pode ficar muito teórico, né? Só falando assim, então bora ver os exemplos que tudo fica mais claro. Forma básica. I will learn how to speak English in 6 months. Agora vamos ver a negativa. I will not learn how to speak English in 6 months. E a interrogativa? Will I learn how to speak English in 6 months? Vamos deixar tudo na tela ao mesmo tempo aqui, ó, pra você conseguir comparar e entender bem o que a gente falou mais no começo do vídeo. E olha só, gente, não importa se o sujeito for singular ou plural, a fórmula do futuro simples sempre continua a mesma. O verbo não muda de forma. É importante também você perceber que na maioria das vezes a palavra shall, ela pode ser usada no lugar de will, só que isso é um pouco arcaico e é bem mais usado no inglês britânico do que no americano. Agora que a gente sabe como monta frases usando will, vamos entender quais situações que a gente vai usar mais esse termo para falar do futuro. E a primeira delas é na hora de fazer promessas, né? A gente acaba usando will para falar sobre coisas que a gente está se comprometendo a fazer, como se fosse uma promessa ou até uma ameaça às vezes. She will call you as soon as she gets home. Então ela vai ligará para você assim que você chegar em casa. Tá vendo que transmite essa ideia, né, de promessa, de combinado. Segundo uso, para falar sobre ações voluntárias. Outra situação em que é bem comum usar will é quando a gente quer se oferecer para fazer algo por outra pessoa. E também pode ser usado para fazer pedidos, quando usado também na forma interrogativa. I'm hungry. Don't worry, I'll make dinner for you. Então eu falei, eu tô com fome. Não se preocupe, eu vou fazer o jantar para você. Terceiro uso, para falar do futuro distante. Finalmente, né, a gente usa o will quando a gente quer falar sobre algo que vai acontecer em um futuro distante, principalmente quando a gente quer transmitir a ideia de que é algo ainda incerto, a gente não tá 100% convicto daquilo. Então vamos supor que um casal tá conversando de casar faz um bom tempo. Eles estão falando, mas sempre enrolam, cada ano eles vão postergando, daí chega alguém e fala: He told me he will marry her next year. Então ele me falou que vai casar com ela no ano que vem. Você percebeu? É um futuro mais distante, às vezes até incerto, dependendo do contexto. Bom, a segunda maneira de falar sobre o futuro em inglês é usando going to. E ele segue um padrão bem parecido com o do will, mas com o acréscimo do verbo to be. Sujeito, mais verbo to be, mais going to, mais verbo principal, mais o resto da frase. Para formar as frases na forma negativa, é só adicionar a palavra not antes do verbo auxiliar going to. E para fazer perguntas, é só trocar o verbo to be e o sujeito de lugar. Então vamos lá, negativa é o sujeito, verbo to be, o not, going to, verbo principal da frase e o resto da frase. E a interrogativa é o verbo to be, o sujeito, going to, verbo principal, mais o resto da frase. Então vamos aos exemplos que tudo fica mais fácil, a gente vai deixando eles um em cima do outro aqui na tela, assim você vai comparando. Forma básica. I am going to sleep. Negativa, I am not going to sleep. Interrogativa, am I going to sleep? O uso do going to é mais comum na forma oral e na escrita casual, por isso ele acaba sendo um pouco mais informal, né? E inclusive, no inglês coloquial, é muito comum você substituir esse going to por gonna. Por exemplo, na frase de exemplo que a gente deu, a gente poderia ter falado I am gonna sleep. Agora vamos dar uma olhadinha em quais situações a gente tem que usar essa estrutura going to na hora de falar de futuro. Primeira situação é para falar sobre previsões. É muito comum usar tanto o going to quanto o will para fazer previsões sobre o futuro. Em geral, são suposições sobre o que pode acontecer.
Nesses casos, o sujeito geralmente tem pouco controle, né, sobre o futuro. É uma previsão mesmo. The summer vacation is going to be a lot of fun. As férias de verão serão muito divertidas. Você percebeu? Eu não tenho super controle sobre isso. Eu tô fazendo uma previsão, até uma ideia de expectativa, né? Segundo uso, para falar sobre algo que tá planejado. Gente, outro uso do going to é para expressar que certo evento foi planejado, o sujeito ele tem a intenção de fazer algo no futuro, mesmo se esse plano ainda não for muito realista. We're going to meet her at 9 p.m. A gente vai encontrar ela às 21 horas. Você percebeu? Eu tô falando de uma coisa que foi planejada, agendada. Pode ser que o plano mude, mas foi um evento planejado, por isso eu usei o going to. Terceiro uso, para falar do futuro imediato. Por último, a gente pode usar o auxiliar going to para falar de ações que vão acontecer logo em seguida ou em um futuro bem próximo. Por exemplo, I don't feel good, I think I'm going to throw up. Você percebeu? Eu tô falando que eu não tô me sentindo bem, eu vou vomitar. Ai, nossa, eu vou vomitar. Eu não tô premeditando que eu vou vomitar, eu não planejei, não marquei na minha agenda que eu ia vomitar, mas é uma coisa que vai acontecer muito rápido depois da minha fala. É tipo, ai, vou vomitar, já vomitei. E quando eu quero transmitir essa ideia assim, de um futuro bem próximo, eu posso usar o going to. E você percebe que lá no comecinho a gente falou que geralmente quando o futuro ele é distante, a gente usa o will. Viu só como tem umas diferenças? Então, nossa, eu quero escrever um futuro mais distante. Will. Nossa, é um futuro imediato que já vai acontecer agora. Going to. Então é legal você conseguir entender quais são esses usos, as indicações. E a gente espera muito que você tenha gostado demais, que você fique de olho aqui no canal. Inclusive, se você ainda não é inscrito, se inscreve, já ativa o sininho também pra sempre receber os nossos vídeos. A gente tem que começar a pedir pra vocês fazerem isso antes, né? A gente deixa pro final do vídeo. Ah, esquece. E nem todo mundo daí lembra depois de fazer, né? Se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo também. E a gente se vê no próximo. Até o próximo vídeo. Take care. Take care.